eu vou mostrar para vocês a ferramenta Composer, que é exatamente a ferramenta que permite compor vários trade systems, vários, quando eu falo, são muitos mesmo, né? Porque aqui na janela de gráfico eu consigo compor no máximo 3, né? Eu falei que a gente pode colocar até 3 por janela de gráfico. Mas eu posso, aqui da janela de gráfico, clicando aqui no janela de Trade Explorer, vir aqui e mandar exportar. Vou dar um teste aqui, ó. Eu posso vir aqui e mandar exportar para o Composer. Então vamos dizer que eu colocasse numa janela de gráfico 3 Trade Systems, rodasse aqui na janela de Trade Explorer dele e clicasse em exportar para o Composer. Ele ia exportar um arquivo para o Composer contendo o resultado desses 3 Trade Systems que estão aqui. Eu poderia pegar uma outra janela de gráfico, um outro papel, ou com outra periodicidade, né? Essa aqui a gente rodou com 15 minutos, poderia na outra janela estar lá com 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto, sei lá, né? Qual a base de tempo que a gente teria utilizado. Eu poderia rodar lá a simulação também e exportar também para o Composer lá da outra janela de gráfico. De forma que aí eu posso, no Composer, abrir esses arquivos que eu gerei e ver qual seria o resultado composto desses conjuntos de trade systems. Aí, por exemplo, num gráfico eu teria 3 trade systems, no outro gráfico eu poderia ter mais 3 trade systems, e assim sucessivamente. Quando eu componho isso, o resultado é extremamente poderoso, né? Eu vou abrir aqui 2 arquivos, só para ilustrar essa brincadeira. Eu já tinha separado aqui 2 arquivos que dão um resultado bastante significativo. Palestras de hoje. Então, eu tenho aqui um sistema comprado e vendido em 15 minutos. E vou abrir também o outro arquivo, que é o sistema comprado e vendido em 30 minutos. E aí, eu posso colocar aqui o capital total inicial como sendo... ele já buscou, né, quanto que eu rodei cada uma das simulações, foi 100 mil para cada um, e ele já somou aqui. Mas se eu quiser trabalhar com alavancagem, eu posso colocar aqui um valor menor que 200 mil, né? De qualquer forma, eu vou clicar e vou processar os arquivos, leva algum tempo, e aí ele vai levantar o resultado total da composição aí, nesse caso, de 4 trade systems, né? 2 que estavam em um gráfico com 15 minutos, outros 2 que estavam em outro gráfico com 30 minutos. Na verdade, eu posso colocar quantos arquivos eu quiser. Claro que quanto mais arquivos eu colocar, mais tempo vai demorar para ele fazer as contas. Essas contas não são poucas, né? Ele faz bastante conta aí para chegar ao resultado dele. Mas uma vez que ele chega ao final do resultado, a gente tem uma ideia do que seria a composição disso no mercado quando eu estivesse rodando. Observa isso aqui, ó. Eu tenho aqui o total composto, dando um resultado aí de 121%, né? Com um drawdown de 8,99. Observem que a primeira dupla de sistemas, né, que eram comprados e vendidos em 15 minutos, ganhou 35 mil e teve um drawdown de 11%. A segunda dupla ganhou 85 mil e teve um drawdown de 9,30. Quando eu componho, o lucro ele é sempre cumulativo, né? Quer dizer, eu vou praticamente somar isso aqui, desde que esses meus trade systems sejam mutuamente, vamos usar a palavra mutuamente exclusiva, desde que esses trade systems tenham regras de entrada que sejam meio que exclusivas ou excludentes, né? Quer dizer, quando um está no mercado, o outro não está. Né? Claro que isso é meio que uma situação ideal, mas eu vou tentar trabalhar nesse sentido, de forma que um trade system entra no mercado no momento em que o outro está deixando o dinheiro parado. O objetivo disso é fazer com que esses trade systems operem no mercado sem competir por dinheiro entre si. Quando isso acontece, quando eu consigo fazer esse tipo de cenário, como é o exemplo aqui, isso é tudo uma questão só de definir as regras de entrada adequadamente. Né? Quando eu consigo fazer isso, esses trade systems vão operar sem competir por dinheiro, porque um está usando dinheiro e o outro está deixando parado. E aí o resultado desse sistema composto, em termos de rentabilidade, é a soma simples, aqui eu estou falando de uma maneira simplista, mas vai tender a ser algo semelhante à soma simples da rentabilidade de cada um deles, enquanto que o drawdown, que seria uma medida de risco, acaba sendo diminuído. Né? Então a gente vê que o lucro aqui acabou sendo algo cumulativo, enquanto que o drawdown, que era de 11 aqui e de 9 aqui, percentual, né? Drawdown é a pior queda, né? Da carteira, né? Do valor total da carteira ocorrida no histórico da simulação. Enquanto aqui era de 9,30 e aqui era de 11,45, o composto caiu para 8,99, que é menor do que qualquer um dos dois aqui. Né?
Se eu olhar aqui no gráfico, esse resultado ele é absolutamente gritante, né? Então eu vejo aqui a primeira dupla em azul, a segunda dupla em vermelho e o total composto em cinza. Observem isso. E quanto mais você vai compondo o Trade Systems, mais essa curva cinzenta vai ficando suave, né? Mais você vai ficando livre de oscilações, né? Porque você está, de certa forma, diversificando a operação no mercado, mas não entendam o que a gente quer dizer com diversificação. A gente está diversificando através do uso de estratégias diferentes ao mesmo tempo, né? Observe que isso aqui ainda poderia ser melhorado, né? Porque uma situação muito boa é quando o vermelho cai e o azul sobe, porque aí lá no simples é uma situação suave, né? Ruim é quando acontece do vermelho cair junto com o azul, porque isso reflete lá no cinza. Ou seja, mesmo isso aqui ainda teria como ser melhorado, né? Da mesma forma, eu tenho os gráficos aqui de utilização de capital total e de risco total. Em outras palavras, dá para a gente fazer muita coisa no gráfico com as ferramentas que a gente tem hoje aí. Tem muita coisa nova sendo criada, que vai estar sendo lançada nas próximas versões. Só para a gente encerrar antes das perguntas, eu gostaria de dizer que o Grapher hoje ele utiliza uma tecnologia de gerenciamento dos trades, que é algo que, pelo menos, a gente não conhece em nenhuma outra plataforma, seja no Brasil, seja fora do país. O Grapher, ele, uma vez que ele coloca as ordens para entrada no trade, ele acaba sendo diferente de outras plataformas nas quais você programa, ele pode até programar um trade system e ele joga uma ordem lá para entrar no trade. O Grapher não faz só isso, né? Ele não simplesmente coloca a ordem lá na corretora, mas ele trata todas as questões mundanas, né, relacionadas à ordem, de forma que isso fica transparente ao usuário. Como assim, Rogério? Por exemplo, o Grapher tem que fazer um dimensionamento de posição e tem que comprar lá 300 ações numa determinada empresa. No Trade System. O Trade System automaticamente calcula aquilo, joga a ordem lá na corretora, só que a corretora devolve a ordem como sendo parcialmente executada. Ela foi executada 100 e as outras 200 ainda estão lá na pedra. Pois bem, o Grapher toma conta disso. Ele automaticamente já coloca um stop de 100 lá na corretora e sai monitorando isso. A partir do momento que a ordem lá é executada de novo, ela é executada, os outros 200 são executados, por exemplo, né? O Grapher automaticamente já toma conhecimento disso, já vai lá e troca aquele stop, coloca para 300. Um detalhe é que aqueles stops ficam lá na corretora, o Grapher fica o tempo todo atualizando aqueles stops na corretora, se cair sua internet, se cair soltar a luz na sua casa, você não precisa se preocupar porque o seu stop está na corretora, você está protegido, né? Várias coisas o Grapher acaba tomando conta do que está acontecendo. Se der um problema de execução de ordem lá na corretora, o stop não foi disparado, o Grapher tenta cancelar aquele stop e jogar uma ordem no mercado. Ou seja, tem todo um trabalho feito aí por trás do Grapher de forma a tornar o funcionamento do Trade System algo bastante transparente para o usuário, de forma que você pode se concentrar na programação da sua estratégia. Vocês viram hoje aqui que a gente não fez nada demais, a gente fez uma estratégia extremamente simples, utilizando programação visual, e ainda assim a gente conseguiu ter um resultado bastante interessante. Rogério, tem usuários que utilizam a programação MATLAB? Tem usuários que fazem coisas muito mais avançadas, aí já são coisas mais voltadas a cálculos mais acadêmicos, enfim, você consegue criar modelos muito mais avançados. Isso é essencialmente necessário para operar no mercado? De maneira alguma, ainda mais se tratando do Brasil, onde você tem 7% das operações do Brasil hoje são automatizadas, né? Ou seja, quase nada, né? E desses 7%, a grande maioria são robôs, caixas pretas, né, que são vendidos por aí, onde o cliente nem sabe o que está fazendo ali, né, nem sabe o que está sendo feito dentro daquele robô. Ou são robozinhos de agressão ao book, né, que ficam só tentando ganhar um centavo ali no book. Em outras palavras, isso aqui que o Grapher faz é algo que é bastante incipiente aí no mercado nacional, exatamente por isso tem um gigantesco potencial de ganho. Bom, só para vocês ficarem sabendo das novidades, enfim, das coisas, as notícias das coisas novas que a gente vem a agregar no Grapher aí, para você ficar por dentro disso, dá uma curtida na nossa página lá no Facebook, que aí vocês vão estar sempre sabendo do que está acontecendo. A nossa página no Facebook, vocês podem escrever Grapher OC, vocês vão achar isso lá.
Vocês vão ter ali conteúdos exclusivos, novidades, e é um canal de comunicação bastante interessante aí com vocês. Quero agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço para vocês, pessoal.